Falávamos do Dorival Júnior, bem mais tranquilo no São Paulo, sendo apoiado pelo seu torcedor e também pelos resultados. Agora no Flamengo, o Sampaoli ainda não chegou naquele ponto ideal, mas pelo menos está ganhando, está computando 3 pontos na partida e agora volta a Libertadores. Ontem o jogo do Racing não foi legal pro Flamengo, não. O resultado pra cima do Alcas. Mas o Mengão joga contra o Nublense e é favorito, né, gente? Fala nação, bora para mais vídeo aqui do canal, galera. Eu separei aqui alguns cortes da imprensa paulista falando sobre a escalação do Flamengo, como o Flamengo deve jogar contra o Nublense. A imprensa paulista se rendendo ao Mengão aí, falando que o Flamengo vai atropelar o Nublense, vai ser goleado desse jogo. Então assiste o vídeo até o final, que o vídeo tá muito legal, não perca nada desse vídeo, você não irá se arrepender. Você tem um palpite para esse jogo? Deixe aqui abaixo nos comentários, quero ver se você vai acertar no palpite desse grande jogo. O Flamengo que precisa vencer para ter uma chance de conseguir a liderança desse grupo. Lembrando que o Racing tá em primeiro lugar, o Flamengo ainda tem um jogo contra o Racing, pode assumir a liderança, mas tem que vencer esse jogo. Então, sem muita enrolação, bora ver aí o que a Renata Fã e o seu show vão falar sobre o Mengão. Bora pro vídeo. Dia de reencontrar um lugar que já trouxe muita felicidade. Desde que deixou o Chile em 2016, Jorge Sampaoli nunca mais voltou ao país para enfrentar uma equipe local. O treinador, inclusive, deu aos chilenos o título mais importante da seleção, a Copa América de 2015. Hoje, quando estiver de pé à beira do gramado, o argentino deve relembrar dos bons momentos vividos por lá. Resta saber se o capítulo que está por ser assinado também terá final feliz. Um time que joga bem. Time que joga muito bem, é um time que tem qualidade de jogo e que controla muito bem a bola. Maneja muito bem a bola. Contra o Nublense, Sampaoli vai em busca da segunda vitória sob o comando rubro-negro na Libertadores da América. A equipe carioca tem 4 pontos e ocupa a segunda posição. O líder isolado é o Racing, que após vencer o Alcas ontem encaminhou a classificação com 10 pontos somados. Na atividade desta terça-feira, boas notícias para o torcedor. Arrascaeta, que foi cortado da partida contra o Corinthians durante o aquecimento com dores na coxa, voltou a estar em campo, mas fez aquecimento separado do grupo. Já Léo Pereira participou normalmente do treinamento. O zagueiro também sentiu um incômodo na coxa no último jogo, mas foi até o fim da partida. Quem menos preocupa é Eric Pulgar, que apesar de substituído no domingo com cãibras, não deve ser problema para logo mais. Sim, isso se sente em cada partido. Sinto em cada jogo. Ganhar confiança tem sido o principal para eu conseguir isso, que é o carinho das pessoas. Que é o carinho da gente. Quem desfalca o time é o Wesley, que foi expulso no empate contra o Racing e cumpre suspensão. O provável Flamengo conta com Santos no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira na dupla de zaga, com Ayrton Lucas fechando o setor defensivo. Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta fazem o meio de campo. Mais à frente, Gabriel Barbosa e Pedro. Do outro lado, o Nublense não vive o melhor momento da temporada. São apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos, além da 12ª posição no Campeonato Nacional. Acredito que será um jogo duro. Eles vêm jogando bem no campeonato chileno, tenho visto os jogos. E são pontos importantes que vão nos deixar em uma boa posição para o que vem na competição. Para o que sigue na competência. Aê, agora vamos falar um pouquinho desse Flamengo do Sampaoli. Aliás, ele falou que ele precisaria de mais tempo para treinar a equipe. Sabe que no meio do ano a janela pode ser favorável ao Mengão. Luiz Araújo já está confirmado, outros nomes especulados. Mas por enquanto o Flamengo reencontrando o seu estilo, agora se adaptando ao novo técnico e sabendo que a Libertadores, na qual ele sabe como ninguém como disputar essa competição, é o atual campeão, que ele precisa mostrar serviço. Loirão, falamos aqui essa semana aqui de que, eu falei agora um pouquinho do trabalho do Dorival, que parece que ele já está há muito tempo no São Paulo, mas ele acertou o time, organizou o time. O São Paulo, além dessa questão de buscar essa organização, por exemplo, o Pulgar, ele começou jogando com o Vidal no meio de campo, dando confiança para o Vidal, agora o Pulgar é o homem de confiança dele no meio de campo. Ele foi vaiado, enfim, o grito de burro, São Paulo e burro e tal, no último jogo contra o Corinthians, que o Corinthians até, de repente, merecia um resultado melhor, porque jogou bem
que foi o melhor jogo do Vanderlei Luxemburgo, mas aí o Sampaoli mexe no time, o Léo Pereira acaba ali, enfim, no sufoco, no limite, conseguiu fazer o gol que deu a vitória para o Flamengo. E aí eu falei aqui, é melhor você ir vencendo dentro dessa organização que ele busca, dessa intensidade que ele busca no Flamengo, você ir vencendo e te dar um pouquinho mais de tranquilidade. Agora ele vai para uma outra competição que aí independe de você jogar bem ou jogar mal. Você falava muito isso, da questão de você... O importante é ganhar. Ganhar corpo dentro da Libertadores. O importante é você vencer. Óbvio que com talento, a gente está mostrando aí a prévia, a possível time, né, que vai jogar com o Nublense. Óbvio que se você jogar bem, com o talento que esse time tem, com esse elenco que o Flamengo tem, dá mais confiança. Mas o mais importante é você vencer, somar 3 pontos e ficar mais confortável na tabela. Você falou do Vidal, que é um cara que ele já confia de longa data, não é? Mas o Thiago Maia acho que ainda está na preferência dele, pelo menos na prévia aqui, não é? O Arrascaeta é um jogador que, para a sequência de trabalho do Flamengo, tem tudo para ser fundamental, monta as jogadas, se aproxima tanto do Pedro quanto do Gabigol. A gente espera pelo Everton Ribeiro que ele se recupere logo, porque nunca passou por lesão muscular, um jogador que não tinha esse tipo de problema. E a gente vê, por exemplo, que a defesa, o Léo Pereira é um cara que, além de ajudar ali na zaga, também faz gols. Mesmo machucado, fez o gol que definiu a vitória para cima do Corinthians. O Flamengo está se reorganizando, mas é um time muito forte ainda. Muito forte. O Gerson, onde ele alcançou um nível técnico bacana, né? Depois ele foi um dos destaques, por exemplo, do jogo contra o Internacional, apesar da derrota para o Flamengo, mas individualmente o Gerson jogou muito bem. Aí ele tem a lesão, fica fora durante um período e agora ele está voltando a jogar. Se eu não me engano, deve ser o segundo jogo dele já, se caso confirmar, né? Porque ele jogou contra o Corinthians e deve ser titular agora contra o Nublense. O Nublense é o time mais fraco da chave, né? E ontem o Flamengo ele teve um resultado muito bom, que foi a vitória do Racing sobre o Alcas. Que as pessoas pensam, mas aí o Racing vai ficar em primeiro. Que se dane quem vai ficar em primeiro, tem que pensar em se classificar. Depois da pataquada que foi perder para o Alcas da maneira que perdeu, o Flamengo se viu numa situação que pensar em liderança é secundária. Tem que pensar em se classificar. E enfrentar o Alcas no Maracanã, na última rodada, com chance de classificação, é o risco aí de um efeito Cabanhas, uma desgraça dessa acontecer. Então, para o Flamengo foi ótimo, porque o Racing venceu, até o placar foi bom. Estava 2-0, ficou 2-1, diminuiu o saldo do Racing para um eventual desempate em primeira colocação. O Racing tem 10 pontos, o Flamengo venceu hoje no Nublense, que é obrigação ganhar desse time, vai a 7. Aí vai jogar com o Racing no dia 8, no Maracanã, se vence e se iguala com 10 pontos. Então, se fizer hoje se fizer 3-0, seria o ideal. 3-0 e 1-0 no Racing, o Flamengo vira líder da chave. Aí na última rodada define quem vai ser o líder, o Racing vai receber o Nublense e o Flamengo recebe o Alcas. Mas é o Alcas sem altitude, com os 4 pneus arriados, já eliminado, então tem condições de ganhar bem também. Aí os dois vão ver quem vai conseguir fazer o maior placar. Então até o primeiro lugar ele é acessível e depende só do próprio Flamengo. Mas acho que o mais importante é pensar em se classificar. Aqui no Brasil a gente construiu uma ideia de que não, tem que ser o líder da chave e tudo mais. É sempre bom lembrar o que aconteceu com o River Plate, que se classificou em 2015 na Bacia das Almas, dependendo de outros resultados, e foi campeão. Os argentinos com relações, eles lidam muito melhor com isso. Quando a coisa fica meio bagunçada, eles pensam, vamos classificar, depois te ver, mata-mata, vai jogar em casa, jogar fora. Boca faz, tá nem aí. E aqui a gente fica nessa obsessão por a melhor campanha, jogar a segunda em casa. Afinal, é em campo neutro. Jogar a segunda em casa. Ano passado, o Palmeiras jogou a segunda em casa e foi eliminado pelo Atlético Paranaense. O que adiantou jogar a segunda em casa? Não adiantou nada. O Flamengo jogou com o Racing em 2020, segunda em casa, foi eliminado nos pênaltis pelo Racing. O que adiantou jogar em casa? Nada. Não adiantou nada. Então isso é meio que ilusão até. Claro, se puder fazer a melhor campanha, ótimo. Se puder ser o líder da chave, é melhor. Mas o mais importante, nessa altura, é se classificar. E o Flamengo fez muitas coisas erradas ao longo dessa temporada, começando pelo ano passado, quando definiu um período de 42 dias de férias para os jogadores, paga até hoje por isso. Então agora tem que tentar trocar o pneu com o carro andando. Não dá para ficar pensando em tudo. Importante é classificar. E com a vitória de ontem do Racing, o Alcas ficou virtualmente eliminado, e o Nublense hoje, o Flamengo vencer, também está fora. O Racing se classifica hoje, matematicamente, se o Flamengo vencer. Porque os outros times têm 3 pontos, só poderiam chegar a 9, eles já têm 10. O Flamengo só não está na mesma pontuação do Racing, porque teve chance de ganhar do Racing com a mais, não ganhou, foi incompetente. Teve a chance de ganhar do Alcas e estava vencendo e tomou uma virada com o centroavante lá, o Cifuentes, pesando 280 quilos. Quer dizer, o Flamengo conseguiu perder para um time ruim, com o centroavante pesado, uma vergonha, aquela derrota para o Alcas, com o segundo tempo medonho. Não foi só por conta da altitude. Mais coisas aconteceram ali, uma atuação péssima no segundo tempo, então ele se complicou. Se você se complica, você pensa, bem, agora eu tenho que me classificar. Eu arrumei o problema. Depois pensa em liderança, depois pensa em ser primeiro colocado. Muito melhor, então, foi o Racing vencer e ele ficar com esse adversário, o Alcas, praticamente fora, do que o contrário. Por exemplo, se o Flamengo
vence hoje, vai a 7. Nublense pode chegar a 9, o Alcas pode chegar a 9. Ele joga com o Racing, ganhou do Racing, ele vai a 10, os dois têm 10, os dois estão classificados. O Racing se classifica hoje com a vitória do Flamengo, porque chegaria a 10, já tem 10 pontos, outros dois times só poderiam chegar a 9. O Alcas só pode chegar a 9. O Nublense, se perder hoje, se empatar mesmo, ele vai para 4, ele pode chegar a 10, mas vai tirar saldo de gols? Não vai. Fica virtualmente classificado. Mas matematicamente classificado estará o time argentino se o Flamengo vencer. Os dois vão brigar pelo primeiro lugar. Tem um confronto no Maracanã, o Racing está numa fase péssima. Ontem não jogou bem, embora tenha vencido, fez um gol no começo da partida. Somou pressão do Alcas, depois do segundo tempo acertou lá uma jogada eventual, fez o segundo gol. O Otero acertou uma falta espetacular, que a única coisa que ele faz bem é bater na bola, o Otero, né? Com a bola rolando, é um jogador comum. Mas ele chuta, que é uma coisa impressionante. Fez um gol incrível, e aí o Alcas tentou reagir, mas o jogo já estava nos acréscimos, não deu em nada. Acabou ficando 2-1. Então, acho que nessa altura, o Flamengo tinha obrigação, antes de começar, de ser líder dessa chave. Mas já que se embananou, tem que pensar em primeiro e sobreviver. Também é uma vergonha a campanha do Flamengo, mesmo se classificando em segundo, é feia. Porque não ganhou do Racing com um homem a mais, o Racing já vinha se arrastando e perdeu para o Alcas. Ou seja, já se complicou. Então tem que pensar em avançar no mata-mata, tentar aí sim, mais organizado, quem sabe com o São Paulo fazendo lá o trabalho dele render, superar os seus adversários e avançar até a decisão, que será no Maracanã. Ou seja, o Flamengo, se for, afinal, ele joga em casa. Ele joga no seu habitat. Então tem esse detalhe ainda, ou seja, tem essa possibilidade, né? Mas, assim, a campanha até aqui ela é errática e hoje vai jogar com um time fraco, tem a obrigação de vencer para poder ficar numa situação confortável e tentar a classificação. Mas tudo bem. Provável Flamengo, vamos lá, atenção. Sobe aí, vai lá. Vai lá. Jorge Sampaoli deve levar a campo Santos, sempre Santos. Não é esse. Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, vai jogar o Pulgar? Gerson, Thiago Maia. Será que o Arrasca joga? Ou vai de Vitor Hugo? Pedro e Gabigol. Léo Pereira também. Será que joga? Agora, por favor, o joga provável... centroavante, põe o Léo Pereira centroavante ali. O provável Wilblense. Toca o hino aí do Wilblense. O problema é brasileiro. Não. Então os outros não podem. Então você o hino do Wilblense. É que eu ponho o hino. Você que toca o hino. Eu ponho o hino, vai lá, põe aí o hino. Não tem escalação do Wilblense, que absurdo, hein? Então eu vou fazer. É por isso, eu queria cantar o hino do Wilblense. Não botaram a prévia ali. Ainda manda. Não tem o hino, não tem a provável escalação e no GC ainda tá o modesto Wilblense. É aí que Aí o torcedor do Wilblense vai começar a xingar a gente aqui. Ti, lê, Wilblense e Atile. Nossa. É assim. Nossa. Segue o programa, por favor. O rapaz tem razão, somos estranhos mesmo. Segue o programa. O rapaz tem razão ali, é um bando de estranhos aqui. Lê. Das piores, hein? Não é? Não, mas a torcida canta isso. Canta. Você pega time do torcida do Chile só canta isso. Então, lê, colo, Atile. É só você trocar pro Wilblense. Eu tinha mas hoje vai dar Flamengo aí. Wilblense e Atile. Pronto. Muito bem. E olha que você tá tomando água. O que botaram aí? A gente toma café. Quando for em São Gonçalo junto, a gente vai tomar outras coisas, Pedro. Ô, Bubu! Eu tô preocupado Flamengo, com você. Hoje não tá bem, não. Seguinte, o Racing ontem ganhou, abriu 10 pontos, então hoje... Pela situação, pelo adversário, pelo time, eu posso dar 1000 argumentos aqui para te dizer que o Flamengo tem obrigação de vencer o Wilblense. Ainda bem que não... Imagina se fosse invertido, você ia me obrigar a falar 1000 motivos pro Flamengo ganhar do Wilblense. Não, eu vou te pedir motivos hoje em outro momento. Não cabe em um programa, né? Hoje teremos os motivos do Bubu, já. A gente já falou aqui, o Wilblense... Você que é o talismã da Gávea. Talismã da Gávea. O Wilblense é o time com o pior ranking que está jogando essa Libertadores. Desde o começo nos grupos ali no sorteio, a gente falou, quem pegar o Wilblense está feito. Então, um time como o Flamengo, que para mim ainda tem o melhor elenco da América do Sul, tem a obrigação de ganhar do Wilblense no Maracanã, no Chile, em Saturno, né, entendeu? Na China, onde é que você fizer a partida, em São Gonçalo, sei lá onde for. Entendeu? Então, o Wilblense já sabe que é carta fora do baralho, poderia matematicamente tentar um terceiro posto na chave para ir para a Sul-Americana, mesmo isso eu acho difícil. O Flamengo tem um técnico que conhece muito bem o futebol chileno, trabalhou lá, teve sucesso na Universidade de Chile, na seleção chilena. Então ele sabia o tamanho do Flamengo e sabe o tamanho do Wilblense. Ele, mesmo quando joga contra adversários mais qualificados, ele já tem uma postura mais ousada de agredir o adversário, de imposição de jogo, dentro, fora de casa. Então jogo para o Flamengo fazer saldo. A ideia é essa daí, né? Que pode ser importante, não só o Flamengo brigar ainda para ser primeiro da sua chave, mas para ter uma melhor classificação geral.
O que permitiria ao Flamengo, quem sabe mais à frente ali, quarta, semifinal, né? Decidir em casa. Sim. Lembrando que essa Libertadores, de novo, é muito especial. Não só o Flamengo é o atual campeão, mas a final é no Maracanã. Então, se o Flamengo chegar à final, ele joga em casa. Fluminense também. Fluminense também. Mas então é importante você se classificar bem, fazer uma pontuação interessante e às vezes fazer um saldo bom, e o Blest é um adversário que te permite isso, pensar não só nos 3 pontos, mas no saldo, porque se você ficar empatado com alguém de outra chave, de repente você tem uma vantagem. Você vê, o Palmeiras já perdeu pontos. Então imagina um Flamengo e Palmeiras no mata-mata, pode acontecer. Quarta, semifinal, quem tiver a melhor campanha joga em casa. Ou decide em casa, né? Sim, sim. Então, não dá pra vacilar, não. Ah, vou tirar o pé, Agora, deixa... Não. Agora, assim, é importante discutir uma coisa aqui. O Racing tem 10 pontos, o Flamengo 4. O Racing já jogou ontem, venceu o Alcas. Então, se o Flamengo vencer, vai a 7 pontos. E o Flamengo ainda vai enfrentar o Alcas em casa e vai enfrentar o Racing em casa. Então, vai ter um confronto direto. Aí o Bubu lembrou bem a questão do saldo, olha lá, do Racing 4, do Flamengo 1. O Flamengo tem tido problemas físicos, inclusive tá aí, né? Léo Pereira, será que joga? Pulgar, será que joga? Arrascaeta, será que joga? Teve a questão do Everton Ribeiro também. Tá perdendo jogadores. E o Sampaoli falou que pela intensidade, pelo treino, a forma que ele chegou, é isso mesmo. Até todo mundo se adaptar, até a coisa começar a fluir, vai ter lesão mesmo. E ele não vai dosar. Ele não vai dosar. A pergunta é, mediante uma necessidade até de saldo para ser líder do grupo, vale nesse jogo o Flamengo ter aquela intensidade toda, mediante o risco, o limite que está na parte física, ou é aquele jogo que virou o primeiro tempo 2-0, vamos dar uma economizada, uma segurada aí para dar uma poupada na turma? Você sabe o que tem semana que vem? Semana que vem tem o Fluminense na quinta-feira pela Copa do Brasil, jogo abertíssimo. E a grande questão do Flamengo hoje é a intensidade dos treinamentos, principalmente, Sim. que rola o desequilíbrio. Você tem treino quando você voltar, você tem treino até quinta-feira. Eu acho que a mira está apontada para lá também. Não acho que o Flamengo está jogando hoje a tábua de salvação dele. Acho que o Flamengo precisa buscar o resultado hoje. Ganhar. Não acho que vai ser essa facilidade toda, porque tem uma questão ali do meio de campo, que é a dúvida entre Arrascaeta ou Vitor Hugo, em tese Vitor Hugo, porque foi o que ele utilizou no fim de semana. Arrascaeta ontem não treina exatamente com o grupo a parte tática, técnica com bola. Ele fica fazendo um trabalho mais físico. Há uma dúvida sobre a participação dele. Arrascaeta já teve uma questão muscular recentemente. Ele tem esse ponto de interrogação sobre o seu real estado físico. Não seria bom poupar hoje? Você não ter o Arrascaeta hoje, para mim, eu acho que você hein? cai para outro problema, que é o que a gente comentava do Flamengo e Corinthians. Você muito provavelmente vai ter a bola contra o Nublense, que é um adversário mais fraco. O que aconteceu no primeiro tempo do jogo contra o Corinthians? Roda, não tem um Arrascaeta, não tem o Everton Ribeiro, não tem alguém para furar, não tem alguém para enfiar essa bola, não tem alguém para quebrar uma linha. Você tem Gerson, querido ou não, ele faz muito bem o papel com o Sampaoli, mas quando ele aproxima para jogar, associado com alguém de ponta, associado, tem uma liberdade para flutuar, para aparecer. Vitor Hugo não pode ajudar nisso hoje? Vitor Hugo é um volante. O Vitor Hugo, quando caiu na do Arrascaeta no primeiro tempo, ele não foi bem, ele teve que inverter no segundo. Pulgar, Thiago, então assim, não me dá essa certeza que essa posse de bola, essa imposição, vai gerar um volume assim que o Flamengo vai atropelar. Eu acho que o Flamengo tem total condição de ganhar no Nublense. Não estou falando que o Nublense Acho vai que tem total condição de ganhar sem o Arrascaeta. Só que não é essa coisa do vamos entrar hoje para aquele Flamengo de Libertadores do ano passado, retrasado, vamos entrar hoje para atropelar, fazer 4, 5, virar saldo, e aí só depende da gente ser primeiro. Porque caso o Flamengo faça o saldo devido hoje, você pensa, uma vitória contra o Racing, você já tira pelo menos um gol de vantagem, né? Já inverte pelo menos um gol, que é um jogo em casa. Se ele fizer um 2-0, ele vai para um saldo de 3. Vai ficar o Racing com 4, aí uma vitória simples contra o Racing já inverte. Já tá Agora, feito. o que eu falo não acho que a construção para o 2-0 hoje seja algo simples. Tá. Entendeu? E acho que você fazendo um resultado simples, o Flamengo tem que entender que ele se colocou numa posição que talvez a segunda vaga não seja algo tão absurdo, pelo que não fez na primeira metade da fase de grupos. Então eu tenho dúvida, William, se esse jogo de hoje vai ser essa baba toda de vamos fazer saldo, meter 3, 4, resolver a parada. Fizer 2 já está de muito bom tamanho, porque aí passa a defender só de si. Mas assim, o que você falou para passar para o... Não, a gente não pensa pequeno. A gente tá pensando aqui numa situação, inclusive, de elenco ali do Flamengo. O meu questionamento é físico. Por exemplo, você falou do Arrascaeta, é claro, nós não somos os médicos, a gente não está no departamento médico do Flamengo, etc. Os caras têm que saber lá, mas assim, a impressão que a gente tem de fora é que, de repente, se você dá para ganhar do Nublense sem o Arrascaeta, e aí você seguraria ele mais um jogo, porque o Pedro lembrou bem, semana que vem o bicho pega. É o jogo contra o Fluminense. Por que não dar uma seguradinha no Arrascaeta e tal, olhando, inclusive, esse jogo da semana que vem aí? Mas eu acho que só uma coisa, você lembra a história do 90 minutos do Arrascaeta contra o Bahia, que aconteceu depois, no meio de semana?
Galera, do vídeo hoje foi subimos aí a escalação do Flamengo aí. O que vocês acharam dessa escalação? Tem opinião contrária? Deixa aqui abaixo nos comentários. Também tem um palpite para esse jogo. Deixa aqui abaixo nos comentários. Estarei dando todos os comentários. A sua opinião sempre é muito importante aqui para o canal. E eu quero ver se você vai acertar o palpite para esse grande jogo do Flamengo. Lembrando que o Flamengo precisa vencer. Está em segundo lugar no grupo. O primeiro é o Racing. Flamengo que ainda tem um jogo contra o Racing. Precisa vencer este jogo para jogar contra o Racing. Vencer do Racing para se conseguir a liderança do grupo. Acredito que o Flamengo vence esse jogo por uma grande diferença de gols. O palpite aí é um 3-0 Flamengo. Então bora ver o que o São Paulo vai preparar para esse jogo. O São Paulo sempre tem ali uma carta na manga. O velhinho careca aí gosta de surpreender. Mas então é isso, galera. O que é que vocês acharam aí das opiniões da imprensa paulista falando do Mengão? Vimos aí o Mauro César, Renata Fandey do Seu Show e os comentaristas da ESPN Brasil. Lembrando que todos os créditos desse vídeo estão aqui na descrição. Se você se interessar por algum, só aqui abaixo conferir. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Seu like sempre é muito importante para o trabalho do canal. Amassa esse like aí, rapaziada. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para novas pessoas. Então se você quer me ajudar de alguma forma, deixe seu like aqui abaixo, beleza? E se você não for inscrito aqui no canal e quer continuar acompanhando aqui o conteúdo, se inscreva-se aqui abaixo e ative o sininho de notificações para receber conteúdo sempre que eu postar aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!